Eu quero convidar vocês a abrir comigo a palavra de Deus no Antigo Testamento. E eu quero ler com vocês alguns textos, começando em 1 Samuel, capítulo 19, versículo de número 12. O tema da nossa mensagem nessa noite é amor ou desprezo? Quem encontrou, diga: Deus é bom. Deus é bom. Muito bem. A palavra de Deus diz assim, 1 Samuel capítulo 19, versículo de número 12. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Olha bem para você ver. Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, e ele fugiu, e ele escapou. Pode assentar. Mical era filha de Saul. E você vai bem observar a história aqui do que está acontecendo. E ela estava olhando pela janela, e ela desceu o marido, o rei Davi, o homem que precisava muito se escapar, fugir, porque Saul havia decretado a morte dele. Você quer ver comigo o que está acontecendo aqui? Olha o versículo de número 13 para você ver comigo. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama e pôs-se a cabeça num tecido de pelos de cabra e cobriu com um manto, porque a morte de Davi tinha sido decretada, e ela amava tanto o marido que ela resolveu então proteger o esposo, cuidar dele. O amor dela era muito grande pela vida do seu marido, e ela precisava proteger o lar, porque na verdade, meus irmãos queridos, há tantas ações do inimigo contra uma casa. O lar precisa ser rodeado com muralha de fogo. O lar precisamos construir em volta dele muralhas, oração, busca, jejum, proteção e um amor verdadeiro que só pode ser encontrado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu a vida pela igreja. Como o marido deve dar a vida pela sua casa. E aqui nós encontramos uma mulher fazendo de tudo para salvar a vida do seu marido. O pai era rei, era Saul. Ela teria todos os bens que ela quisesse se ela entregasse o marido. Veja bem o que acontece, versículo 14 para nós. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: ele está doente. E depois o que acontece? Versículo 15, então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: traz ele na cama, traga a cama com ele, amarra ele na cama e traga para que eu mate ele. O sogro querendo matar o genro. Observe bem comigo, uma família dividida por causa de elogios, por causa de ciúmes, por causa de criancices. Um rei imaturo querendo destruir a vida, então, do seu súdito, do seu genro. Olha o versículo seguinte comigo. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor da sua cabeça. Versículo 17. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Por que ela fez isso? Para salvar a própria vida dela. Então observe comigo agora o versículo 12, capítulo 19, versículo 12. Aqui tem a palavra janela, e na palavra janela tem uma mulher olhando pela janela para ajudar o marido de qualquer forma a não morrer, porque ele morreria certamente. Olha comigo o versículo 12. Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. E o tempo passou, e Saul morreu, e Davi começou a reinar em Israel, e os filisteus haviam levado a arca do Senhor, e Davi era um homem que buscava a presença de Deus, e a arca simbolizava a presença, e Davi mandou buscar a arca de Deus. E quando a arca chegou para ser colocada no templo, Davi ficou tão feliz que ele começou a saltar e a dançar de alegria.
E essa mesma esposa que está olhando pela janela, aqui no versículo de número 12, ela vai olhar pela janela também num outro texto, que 2 Samuel, eu quero que vocês olhem comigo, por favor, capítulo 6, eu quero que vocês vejam comigo alguns textos. Olha o versículo 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava onde? Olhando pela janela. A mesma mulher com dois comportamentos diferentes. Mas aqui, essa mulher já tinha aguentado muita birra, muito falatório na cabeça. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A família precisa se reunir para salmodiar, como diz Efésios capítulo 5, para cantar louvores, para adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso e Bendito, e não para fazer coisas, por exemplo, para envenenar a cabeça de alguém. Uma pessoa que tem a cabeça muito afetada por falatórios, quantas vezes ela tem um mau comportamento, e sempre quando alguém te trata com amargura e com dureza, você deve olhar para os antecedentes próximos e observar qual foi a causa daquele comportamento, problema, antes até de achar ruim com a pessoa. Porque atrás de uma ação, você vai ver que tem uma outra ação. E atrás de uma consequência sempre tem estimulações acionando aquele gatilho daquele comportamento. E quantas vezes comportamentos ruins. Existem problemas em família, existem quantas vezes adultério em família, mentiras em família, traições em família, e quantas coisas nós precisamos trazer para os pés da cruz e não para os pés do falatório, porque gera isso. Davi está muito feliz, olha comigo para você ver. E ela estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor. O que ela fez? Desprezou o marido no coração. Ela preservou a vida do marido no momento e desprezou a vida dele em outro. Mas o que está acontecendo nesse interregno? Qual é a ação do inimigo contra uma pessoa, para que a mesma pessoa está cantando louvores a Deus, de repente está desviado da palavra de Deus, da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso? Se você observar comigo aqui, o versículo 17, a palavra de Deus diz assim: introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos, ofertas pacíficas diante do Senhor. Olha o coração de Davi, gente querida. Olha comigo para vocês verem a ação desse homem. Aqui está alguém que está resgatando aquilo que o inimigo havia levado. A presença de Deus tinha voltado a Israel, a Jerusalém. O povo cantava, saltava de alegria, mas alguém estava triste com aquilo. Muitas vezes na sua casa todos estão alegres e tem alguém angustiado e triste, reservando no coração parte o quê? De um ácido, de um asco. É preciso abrir mão disso tudo para que a paz, a alegria, a arca volte para dentro da sua casa. Olha comigo. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou quem? O povo. Olha como ele fazia. Ele abençoou todo o povo, em nome do Senhor dos Exércitos. E logo depois, ele repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, cada um pedaço de pão, bolo, pedaço de carne, uvas passas, deu comida para o povo, alegrou o coração do povo. Então se retirou todo o povo, cada um para quem? Para sua casa. Olha o versículo seguinte: voltando Davi para abençoar agora quem? A sua casa. O que ele encontrou lá? O que nós encontramos em casa quando a gente volta? Você pode encontrar alguém com um chicote na mão, sempre com o coração amargurado. E Mical não estava feliz não, de jeito nenhum. Ela estava ali olhando aquela situação toda, esperando o marido, dizendo, sabe aquela palavra que as pessoas dizem o seguinte? Comigo é o seguinte: bateu, levou, é 880. Comigo é o seguinte, eu vou dizer comigo, se vier, eu dou um boi para não entrar
numa briga e dou uma boiada para não sair. Pode ir falando essas asneiras todas, me perdoe, porque isso é burrice mesmo. Porque em cada palavra sua é semeadura que Satanás coloca no terreno fértil. Ele diz, você vai colher. E quantas colheitas malditas tem tido na família brasileira. E agora aqui, ele volta para casa. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e falou para ele o seguinte: parabéns, meu rei, meu amigo, você não somente venceu o gigante Golias, você trouxe a arca do Senhor, a honra de Israel está aqui. Ei, foi isso que aconteceu? Não. Olha comigo aqui para vocês verem. Encontrou-se com o marido, que bela figura fez o rei de Israel. Olha o sarcasmo, gente. Olha como a gente não deve se comportar em família. Observe comigo aqui, por favor. Estamos juntos, queridos? Amém? Olha comigo aqui. Eu tenho uma mensagem para você nessa noite. Eu preciso que você busque essa mensagem para o seu coração. Observe bem. Foi encontrar com ele e disse: que bela figura fez o rei de Israel. Descobrindo-se. O que é descobrir, gente? Ela está dizendo para ele o seguinte: enquanto você dançava, eu estava olhando da janela e eu vi as suas vergonhas, eu vi o vestido subindo, eu vi parte do seu corpo, eu vi as suas nádegas, seu belo rei. Ela está chamando a atenção do marido na frente de todo mundo, um comportamento inapropriado, inadequado, em família. E o que acontece aqui, hoje, aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Está vendo o que a Bíblia faz? A Bíblia mostra tudo para a gente, como não se comportar. E é muito interessante o versículo seguinte: disse, porém, Davi a sua esposa. Olha aqui, gente, bateu, levou. Olha aqui, Davi, em 1 Samuel capítulo 31, ele chama o povo para orar, ele busca o Senhor, e ele não diz nenhuma palavra inapropriada, mas aqui ele também fala. Ele diz: você não vai me desonrar desse jeito. O que acontece? Disse, porém, Davi a Mical, sua mulher: perante o Senhor, mulher, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que escolheu teu pai. Olha o que está acontecendo. Deus tinha rejeitado o pai dele, escolheu Davi. O Senhor me escolheu antes, escolheu teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor. Eu tenho o quê? Alegrado. Eu estou alegre perante Deus. O que ele está dizendo aqui? A minha alegria está na igreja. Quando eu chego em casa, a tristeza toma conta do meu coração. Meus irmãos, quantos de nós não temos alegria no lar, nesse mês da família? Nós estamos buscando a arca do Senhor para Obed-edom. É ali que mora a bênção de Deus. Isso aqui vem nos ensinar a trabalhar os nossos lábios, a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa forma de ser. Sabe esse negócio de balançar o ombro assim, ó? Estou nem aí para você. Faz do jeito que você quiser, de olhar na cara, de desafiar o outro. Isso é pecado. Os demônios, eles adoram esse tipo de comportamento para que eles entrem em ação. Olha bem para você ver. Ele diz que tem se alegrado na presença de Deus, e o Senhor tem se alegrado dele. Próximo versículo, por favor. Ainda mais desprezível me farei. Ele está dizendo: eu vou ficar mais desprezível ainda. Eu vou me humilhar aos meus olhos quanto às servas de quem falasse, mas por elas eu vou ser honrado. O que ele está dizendo? Eu sou honrado lá fora pelas mulheres e pelas servas, mas não sou dentro de casa pela minha esposa. É isso que ele está dizendo a ela. E o versículo seguinte diz o seguinte para nós: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Porque esse tipo de comportamento traz esterilidade para dentro de casa. E um ponto firme da nossa vida é entender, como temos estudado no mês da família, amados irmãos, a palavra de Deus que nos dá Efésios capítulo 5, versículo 21. Como nós temos estudado todos esses dias, veja bem, Efésios capítulo 5, versículo de número 21, que coloca um fim, num discurso que a palavra de Deus traz sobre ser cheio do Espírito.
Olha, a palavra de Deus está dizendo: não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. E ele está dizendo aqui o seguinte: submetam-se, sujeitem-se uns aos outros, porque há tanto comportamento exaltado e Deus não age onde tem exaltação. Mical se exaltou. E o ponto-chave aqui, o próximo versículo coloca início a uma nova narrativa que é sobre a família. Olha comigo o versículo 22. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Eu tenho pregado isso aqui na igreja, que na exegese desse texto, na hermenêutica desse texto, mostra para nós com clareza onde nós devemos ancorar o nosso comportamento, que é na pessoa bendita de Jesus e não no meu eu, na minha arrogância, no meu jeito de ser e de bater. Meus irmãos queridos, o nome da filha de Saul significa quem é como Deus. Mical, uma mulher que Deus a abençoou. E a palavra de Deus mostra que ela foi uma mulher que honrou o marido e deu vida a ele. Voltando comigo aqui, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 19:11, que a Bíblia diz: porém Saul mandou mensageiros a Davi que o guardassem e fizessem o quê? 1 Samuel, capítulo 19, versículo 11. Olha bem, que o guardassem e pela manhã fizesse o quê? Matasse ele. E ela sabia bem disso, o que estava acontecendo. Mical soube do plano do pai para matar o marido. E a Bíblia diz para nós, no capítulo 19, versículo de número 12 de 1 Samuel, ela desceu Davi por uma janela. Ela ficou debruçada na janela, apertando o corpo ali numa corda, numa teresa, descendo o marido, dizendo: foge, Davi, foge. Ela colocou a vida em risco. Davi não foi um bom pai, irmãos. Davi não foi um bom pai. A Bíblia mostra claramente isso, que a maioria dos homens da Bíblia não foram bons pais. Davi cometeu grandes erros na vida dele. Eu vou dizer a você, muitos erros difíceis de serem engolidos. Mas ele fez coisas, por exemplo, ele matou gigantes. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele foi posto à prova para casar com aquela menina. Eu imagino que Mical nem queria casar com Davi, mas Saul, ele fazia coisas absurdas. Por exemplo, Saul, ele saía para a batalha e ele dizia o seguinte: olha, nós vamos jejuar na batalha, quem comer vai morrer. E o filho dele, o amigo de Davi, Jonatas, vendo uma cachopa, um favo de mel, ele pega uma vara, aponta lá no favo de mel, na casa da abelha lá, na colmeia da abelha. Ele está com tanta fome que ele chupa a ponta daquela vara com mel. Então ele teria que morrer, e o rei teve que voltar atrás. E Davi foi um homem que ele matou o gigante Golias, e por isso Saul disse o seguinte: quem matar esse gigante casa com a minha filha. Casamento arranjado. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. E aquela menina tinha grandes problemas com o pai. O pai era esquizofrênico, o pai era exagerado, o pai era aquele que batia, o pai é aquele que jogava na cara, aquele que maltratava o tempo todo. E ela disse o seguinte: eu vou me casar com esse menino que é um pastor de ovelhas. Esse menino, ele mata leão, ele mata urso. Esse menino mata gigante, então ele também vai matar essa angústia que tem dentro do meu coração. Enganou. Se tem alguém que vai casar para ser feliz, para buscar felicidade no outro, está totalmente enganado. A gente casa, casamento é doação. A gente casa muito mais para doar do que para receber. E ela entrou num casamento cheio de pretensão e deu tudo errado na vida dela, porque o crente, ele encontra alegria, paz e amor verdadeiro na pessoa de Jesus. Porque quantas vezes você está angustiado, dizendo: está tudo errado aqui, não faz do jeito que eu quero. Queridos irmãos, ela casou com um homem íntegro, ela respeitava esse homem,
ela salvou a vida desse homem. 1 Samuel capítulo 24, versículo de número 6. 1 Samuel 24, 6. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisas ao meu Senhor. O que está acontecendo aqui? Davi está dentro de uma caverna. E ele está se escondendo de Saul para não morrer. Que a vida de Davi, depois que ele matou o gigante, virou uma ruína. Porque eles foram voltando para a cidade e as mulheres começaram a tocar pandeiro e cantar, e alegrar, e saltar, porque o judeu é muito festivo. O judeu, ele dança, ele canta, ele festeja, e elas começaram a cantar assim: Saul matou milhares e Davi matou milhares de milhares. Virou um coro na cidade. As crianças cantavam, nos bares as pessoas cantavam, nas esquinas as pessoas cantavam, no templo as pessoas cantavam. Todo mundo ficou sabendo do que Davi havia feito a Israel. Trouxe a honra para Israel, matou aquele gigante incircunciso que ficava zombando de Deus e da palavra dele. Mas quando o pessoal começou a elogiá-lo, começou o problema. Ei, meu irmão, quando Deus te dá uma bênção, você segura, porque o diabo fica com ódio. Quando você se casa, quando você conquista aquilo que o Senhor tinha para te entregar, o inimigo perdeu, porque ele tem trevas e maldição para a sua vida, e Deus coloca luz e claridade no seu coração, na sua casa, uma festa, quando a sua filha completa 15 anos, quando você se casa, quando você viaja, você tem que entregar tudo aquilo diante do Senhor e dizer: Jesus, me cobre com o teu sangue carmesim precioso. Nós não podemos esquecer disso de forma alguma. E Saul estava com aperto, e a Bíblia diz que ele entra na caverna para aliviar o ventre, e vocês sabem o que é isso. E ele vai para um canto, porque a pessoa, quando quer aliviar o ventre, ele arruma um canto. E ele então vai aliviar o ventre, e um homem, quando está aliviando o ventre, ele fica indefeso. Ele não lembra de espada, ele não lembra de escudo, ele não lembra de nada. E Davi está bem atrás dele, ele não viu. E Davi pega a espada bem amolada e corta o manto dele um pedaço. E o servo de Davi vai no ouvido dele e diz: aí está teu inimigo. E enfia a espada no coração dele e mata. Mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Davis não podem se comportar como Saul. Nunca pague o mal com o mal. Davi haveria de receber de Deus a bênção. E quando Saul sai daquela caverna, ele pega o pedaço de manto no claro, porque no claro todo mundo vê. E a nossa vitória para ser vista é no claro mesmo, para envergonhar o inimigo, em nome de Jesus. E ele mostra e diz: aqui, eu não vou tirar a tua vida. E ele fica envergonhado. E ele diz ao servo dele, ao amigo, ao guerreiro, diz o seguinte: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Tem gente que acha que essa palavra é só para pastores. Eu não posso tocar no ungido de Deus. Quem que é ungido de Deus hoje? Todo crente é ungido de Deus. Você é ungido do Senhor. Quando alguém toca na sua vida, está tocando no Senhor Deus. Erga sua mão direita comigo e diga: a minha vida está guardada e protegida pelo poder que há no sangue de Jesus. Aleluia, glorificado seja o teu nome. Então Davi respeitava Saul. Davi guardava a vida de Saul. Davi era um homem que amava o Senhor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi não temia desafios, mas ele respeitava a autoridade. Ele se aquietava diante daquilo que o Senhor havia falado. Ele é um homem forte, com um coração forte, mas um homem cheio de temor ao Deus Todo-Poderoso, Santo e Bendito. Quais foram os erros de Mical? Não colocar Deus em primeiro lugar, colocou o marido em primeiro lugar. E marido não está em primeiro lugar do que Deus. E nem esposa em primeiro lugar do que Deus. E nem filhos em primeiro lugar do que Deus. Isso é frustração. Porque na primeira chateação que a pessoa traz para você, você vai desistir do casamento, você vai desistir de viver bem. E nós erramos, gente. Nós cometemos defeitos, coisas que nós nos envergonhamos depois de termos feito. É por isso que nós precisamos, como família, da graça de Jesus.
É por isso que você deve se ajoelhar diante do Senhor e dizer: Jesus, tem de misericórdia da minha vida. O cônjuge precisa entender isso. Gente, qual foi o erro de Mical? Chamar atenção e bater no peito. Você está fazendo isso. Quando você aponta o dedo, você comete um erro. Você deve antes consultar o Senhor. O lar, gente, é para ter palavras de motivação, não é grito, não é balançar o pescoço, não é sair cantando, não é virar o rosto. O lar é um lugar de demonstrar amor e a graça de Deus. O lar é um lugar de viver cheio do Espírito. O lar é um lugar de demonstrar o sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus fez, lavando os pés dos discípulos. Jesus, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes ele tomou a forma de servo, morreu morto de cruz, como foi pregado aqui hoje pela manhã. Jesus Cristo, ele se curva, ele pega uma bacia, uma toalha, ele vem lavar os pés sujos. Imagina como eram os pés dos homens que andavam com sandálias naquele chão de pedras pontiagudas da Palestina. Não tinha ninguém com um pezinho de anjo ali, meus irmãos, tudo machucado, cheio de calos. E Jesus começa a passar a mão no envolto de cada calo daqueles homens. E quando Jesus termina, ele diz assim: se eu, sendo o Senhor de vocês, lavo os pés de vocês, façam a mesma coisa. Porque nós só conseguimos conviver bem com quem a gente serve. E se você só fica de pé, se você não sabe se curvar, você está no lugar errado. Porque família é lugar de se curvar, lugar de se humilhar, é lugar de viver bem, é lugar de dizer a palavra ao outro, é o lugar de resgatar aquilo que está se perdendo. É a mãe que vai atrás do filho. Eu acho tão interessante lembrar com vocês da palavra do nosso irmão lá, o Paulinho de Jesus. O Paulinho, então, ele havia se tornado travesti. E o Paulinho ia para a Avenida Paulista fazer programas, e ele tinha tomado tanto hormônio que o corpo dele estava muito parecido com o corpo feminino. E ele colocava roupas típicas de um travesti e ia para a Avenida Paulista fazer programas. E o pai dele saía do culto de oração, ia para o encontro do Paulinho. E quando chegava lá, o pai dele tirava o paletó, que ele ungia o povo, e falava: filho, vamos para casa. Não brigava, não xingava e não maltratava. E os colegas de programa, quando viam aquilo, diziam: Paulinho, seu pai está chegando aí. E eles abaixavam para o pastor levava ele para casa. O Paulinho disse que toda noite, quando ele chegava dos programas, ele passava na porta do quarto do pai, o pai estava de joelho intercedendo pela vida dele, e ele dizia: Deus, o meu filho é um pastor. E um dia, o Paulinho, o pai dele, convidou ele no dia dos pais para ir à igreja, e aquelas igrejas onde senta a mulher de um lado, o homem do outro. O pastor sentou do lado do filho, e uma diaconisa veio, bateu no ombro do filho e disse: irmã, o lugar das mulheres é do outro lado, aqui é o lugar dos homens. E ele bateu no ombro da irmã e disse: irmã, o meu filho não é mulher, o meu filho, ele é artista. E o tempo passou. E o Paulinho, um dia, vocês já ouviram essa história, mas é bom reforçar. Ele voltava de um programa e o Senhor deu uma música a ele. E disse a ele: olha, essa música que canta na igreja. Ele chegou de salto, todo vestido do programa, chegou na escola dominical na igreja, falou com a diaconisa: eu queria cantar um hino. E no setor chamavam ele de Paulette. E ele então pegou, a irmã conversou com o pastor e disse: pode cantar. E ele foi daquele jeito à frente. Muitas pessoas perfeitas sairiam de dentro da igreja. Eu não ouço isso não. A igreja ouviu. E ele cantou aquele hino, e a igreja caiu num pranto de choro, e naquela manhã o Senhor mudou a vida daquele homem, o Senhor restaurou, o Senhor fez uma bênção muito grande, irmãos. Nós estamos tão acostumados a ouvir palavra de fogo, a gente quer ouvir Deus falando assim: é muito, é o que Deus vai me dar, mas quando o Senhor diz o que Ele quer te tirar, quantas vezes nós não aceitamos? E Deus quer tirar espírito de Mical à frente da janela. O Senhor quer a primeira Mical e não a segunda Mical. A primeira Mical salva vidas, a segunda Mical condena e questiona. E a Bíblia diz que quem faz isso é Satanás.
Ele é o acusador das nossas almas. Mical precisava tanto de Deus. Ela salvou o marido de morte, mas ela havia se esquecido daquilo e entrado no campo da crítica, do deboche, da ira, da raiva. E quando nós entramos nesse campo, eu vou dizer para você, o Billy Graham diz o seguinte, que quando um homem quer navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco preparado para ele. E quando você quer levar horror para sua casa, você vai conseguir levar. Meu irmão, antes pare e pense, reflita sobre a sua vida, volta atrás, saia desse caminho de morte e de perdição, chegue em casa com um comportamento diferente nessa noite. Você está junto da janela observando os seus filhos, o seu marido, para quê? Ninguém é perfeito na sua casa. Você não deve desprezar ninguém. Não despreza os filhos, não despreza os pais, não despreza os pastores, não despreza as autoridades de forma alguma. Mical esperava um comportamento de herói de Davi. E tem tanta esposa desistindo do casamento porque está esperando um comportamento de herói. Será que ela pensava que Davi fosse livrar ela realmente das mãos do pai? Das angústias do pai? Porque tem pai que é tão severo, tão duro, que ele machuca o coração das filhas. E quantas filhas casam para sair de casa para fugir dos pais? O lar deve ser um ambiente hospitaleiro, amoroso. Abra sua Bíblia no Salmo 128 e veja comigo que aqui nós temos um retrato de como deve ser o lar cristão, como deve ser a nossa casa. Quero que você observe comigo, por favor, Salmo 128. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2 diz o seguinte, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo o quê? Lhe irás bem. Ele continua dizendo o seguinte, a sua esposa querida, não é a sua funcionária. Mulher, se você está trabalhando em casa, lembra bem de uma coisa, nunca diga a uma pessoa, o que você faz? Não, eu só cuido da casa. Só? Você é dona de casa, você é uma honrada dona de casa, você é uma bênção dentro da sua casa. Através da sua intercessão, quando você cuida da sua casa, Deus cuida do seu marido e cuida dos seus filhos. Porque eu vou dizer a vocês, se não fosse por causa da intercessão da Adriana e do cuidado dela comigo, eu jamais teria conseguido o que eu consegui. Eu disse para a minha orientadora no dia de receber o meu diploma de doutor ali na PUC, ela disse o seguinte, Natanael, resultado de muito esforço da sua parte. Falei assim, engana-te, professora, eu sou a parte menos importante nesse trabalho. Ela disse, por que você está me dizendo isso? Falei, em primeiro lugar vem Deus, o meu Salvador, bendito que me deu vida. Segundo, eu tenho uma esposa que quantas noites eu varo estudando, quantas vezes a hora de ir para a cama eu vou quase no horário de levantar para ir para o trabalho, e ela faz um café, ela cuida, ela compreende. Eu paguei todos os meus estudos e eu nunca ouvi dizendo, você está jogando dinheiro fora. É sempre um apoio, vai, você consegue, você consegue. Hoje, pegando aulas, era 1h da tarde, e quando eu terminei de assistir aquela aula com uma professora lá de Israel, uma israelita, uma israelense, a Adriana me deu uma palavra, por acaso, uma palavra solta, e aquela palavra norteou a minha tarde. E daquela palavra eu tomei uma decisão, e ela disse, mas você tomou essa decisão? Eu falei, tomei porque Deus te usou para falar comigo e me deu uma palavra. E mulher, Deus usa você para falar com o seu marido. Esposo, Deus usa você para falar com a sua mulher, mas joga o ácido fora, converta o seu coração. Você precisa compreender comigo uma coisa, que dentro desse texto nós encontramos o seguinte, que a esposa no interior da casa, ela não deve ser desonrada nem maltratada. Maria da Penha não é para a igreja, de forma alguma. E muitas igrejas têm Maria da Penha. A polícia precisa encostar a viatura na porta, porque está acontecendo maus tratos, se tem gente sofrendo agressão física, agressão verbal, olha, assédio moral dentro das casas, isso é pecado, isso é um absurdo. Nós temos que entender que mulher deve ser honrada e respeitada, em nome de Jesus. Vocês concordam comigo? Diga glória a Deus nessa noite. Olha bem,
A esposa como videira frutífera. Eu gosto sempre de lembrar disso, né? Para o judeu, o vinho é tudo. O judeu, você chega na casa de um goiano, um cafezinho com pão de queijo. Ih, mas é bom, né? Agora você chega na casa de um judeu, um cálice de vinho. Aquele vinho caro. Então ele te dá um cálice de vinho. Você vê que as alegorias na palavra de Deus, Salmo 23, que nós lemos, o meu cálice transborda. É o vinho. Então aqui, olha bem, ela é uma videira frutífera. Porque da videira você tira o quê? Uva, para quê? Para fazer vinho. Vinho é a alegria da casa, então. Olha bem para você ver. E os filhos? Rebento de oliveira. Da oliveira você faz o quê? Você prensa azeitona, você faz azeite. E o azeite é colocado nas candeias para iluminar os cantos da casa. É dessa pasta que sai de prensar o azeite mesmo, prensando a azeitona, é que tira, meus irmãos, aquele emprasto. É que cura as feridas das pessoas que estão doentes, que ajuda a ferida a secar mais rápido. Mas quantos lares está sendo o contrário disso? Quantas mulheres insistem em ser segunda Mical? Quantos homens insistem em ser como Saul, comportamento de morte dentro de casa? E Deus está dizendo, troca a tempestade pela bonança. Deus está dizendo, troca a tristeza pela alegria. O Senhor está dizendo, troca o ódio pelo amor, pelo perdão, pela graça de Deus. Troca o coração de pedra por um coração de carne. Deixa Deus efetuar milagre na sua vida. Deixa Deus agir, você não dá conta dessa luta. Tem gente dizendo o seguinte, você tem que perdoar. Quem sou eu para perdoar? Eu não dou conta. Mas o meu Deus dá conta. O meu Deus me entregou um cartão de crédito e disse o seguinte, Natanael, eu sou seu pai. E quando você não der conta de pagar a conta, pega o cartão de crédito e coloca nessa máquina aí e gaste à vontade. Eu digo, eu sim, você é filho do rei, eu sou dono do ouro e da prata. E que ouro e que prata é esse? O que a gente vai comprar? Graça, perdão, amor, bondade. Você sabe como Deus te vê? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quero que você veja comigo. 1 Samuel 16, 7. Está aqui no telão, vocês podem acompanhar comigo aqui também, por favor. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. O Senhor vê o quê? O coração. Então, eu vou dizer a você, como está o seu coração? E é assim que eu concluo essa palavra nessa noite. Mical não estava em comunhão com o Senhor. Mical queria uma vida perfeita. Ela estava cobrando o marido pela sua infelicidade, pela sua angústia. Ela estava cobrando o marido pela falta de prosperidade, pela tristeza do seu coração. Ali estava Davi, o homem segundo o coração de Deus, numa felicidade tremenda, e alguém jogou água fria no fogo. E se tem alguém que consegue entristecer o coração da esposa, é o marido. E se tem alguém que consegue entristecer o coração do marido, é a esposa. Amém, gente? Nós estamos juntos? O que você vai resolver nessa noite? Nós estamos diante da mesa e da ceia do Senhor. E nós vamos voltar a cantar e adorar a Deus. Mas eu preciso abençoar a sua casa. Eu preciso abençoar a sua vida. Preciso abençoar o seu coração. Preciso entregar para você óleo de alegria, vestes festivas. Converta seu coração. Fique de pé comigo, por favor. Em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês.